Um pastor respeitado, líder de uma multidão de fiéis. Um tiroteio brutal, uma execução fria dentro da própria garagem. E uma esposa, também pastora, deputada, mãe de dezenas, que chorou diante das câmeras, clamando por justiça. Mas por trás das lágrimas de luto, escondia-se um plano macabro, uma teia de mentiras, manipulação e poder. Esse é o caso de Anderson do Carmo, o homem que construiu um império de fé ao lado de sua esposa, Flor Delis, e que morreu pelas mãos daqueles que ele chamava de família. Antes de desvendarmos os detalhes chocantes desta trama familiar que abalou o Brasil, se você se interessa por casos criminais complexos e investigações que revelam o lado mais sombrio da natureza humana, já deixe o seu like neste vídeo. E, se ainda não é inscrito, junte-se à nossa comunidade no Criminalmente Brasil e ative o sininho de notificações. Assim, você não perde nenhuma das nossas análises profundas. Quem era o casal? Para entender a dimensão deste crime, precisamos primeiro conhecer os protagonistas: Flor Delis dos Santos de Souza e Anderson do Carmo de Souza. Um casal que transcendia a imagem comum. Eles eram pastores evangélicos proeminentes, figuras carismáticas e influentes, especialmente no Rio de Janeiro. Juntos, fundaram o Ministério Flor Delis, uma igreja que atraía milhares de seguidores. Mas a fama do casal ia além do púlpito. Eles ficaram nacionalmente conhecidos por sua enorme família. Adotaram ao longo dos anos mais de 50 crianças e adolescentes, muitos deles vindos de comunidades carentes e situações de vulnerabilidade. Essa imagem de altruísmo e caridade rendeu a Flor Delis admiração e respeito, transformando-a em um símbolo de fé e transformação social. Flor Delis também investiu na carreira de cantora gospel, com músicas que tocavam em rádios evangélicas por todo o país. E o ápice de sua ascensão veio em 2018, quando, surfando na onda de sua popularidade e discurso conservador, foi eleita deputada federal pelo Rio de Janeiro, com expressivos 196.959 votos. Aos olhos do público, Flor Delis e Anderson formavam o casal perfeito, unidos na fé, no trabalho social, na política, uma parceria de sucesso, abençoada e inspiradora. Mas o que se escondia por trás das portas da mansão da família em Niterói? O que fervilhava sob a superfície daquela imagem pública cuidadosamente construída? Relatos posteriores pintariam um quadro bem diferente. Uma dinâmica familiar complexa, marcada por disputas internas por dinheiro, controle, ciúmes e poder. Uma fachada que estava prestes a ruir de forma trágica e espetacular. O crime, o assassinato. Era madrugada de domingo, 16 de junho de 2019. Flor Delis e Anderson do Carmo retornavam para casa em Pendotiba, Niterói, após um evento. Ao entrarem na garagem, o terror se instalou. Anderson do Carmo foi surpreendido por uma saraivada de tiros, mais de 30 disparos, a maioria atingindo a região pélvica e as pernas. Uma execução brutal, ocorrida ali mesmo, no suposto porto seguro do lar. Flor Delis, a esposa, foi a primeira a dar a versão dos fatos. Em choque aparente, ela relatou à polícia que tudo não passou de uma tentativa de assalto que deu errado. Bandidos teriam abordado o casal e Anderson teria sido morto na ação. Mas a cena do crime contava outra história. Uma história que não se encaixava na narrativa de um assalto comum. Nada havia sido roubado. O carro do casal estava intacto, sem sinais de arrombamento. E a quantidade de tiros, a forma como foram disparados, sugeria algo muito mais pessoal, muito mais direcionado. Parecia uma execução sumária. A polícia começou a desconfiar. As inconsistências na versão de Flor Delis e a natureza do ataque
levantaram as primeiras bandeiras vermelhas. E à medida que a investigação avançava, mensagens de celular, áudios comprometedores e relatos de conflitos internos na família começaram a emergir, revelando uma trama de traições, ressentimentos e planos sinistros escondidos sob o manto da religiosidade. A investigação. Suspeitas sobre Flor-de-Lis. Os meses seguintes ao assassinato foram de intensa investigação, e o que a polícia descobriu foi estarrecedor. A morte do pastor Anderson do Carmo não foi obra de assaltantes desconhecidos, mas sim um plano arquitetado e executado dentro do círculo familiar mais íntimo. As investigações apontaram que Flor-de-Lis, a esposa e pastora, era a figura central por trás do crime. O motivo? Uma complexa teia envolvendo disputas financeiras e controle sobre os rumos do ministério e da carreira política, além de supostas traições e um relacionamento que, longe de ser perfeito, havia se tornado insustentável e conflituoso. Anderson, segundo as investigações, estaria exercendo um controle rigoroso sobre as finanças da família e da igreja, o que desagradava Flor-de-Lis e alguns dos filhos. Ele também estaria ciente de possíveis desvios e casos extraconjugais, gerando atritos constantes. A quebra de sigilos telefônicos revelou o impensável. Mensagens trocadas entre Flor-de-Lis e alguns de seus filhos e netos mostravam planos para eliminar Anderson. Antes do assassinato a tiros, teriam ocorrido pelo menos 6 tentativas frustradas de matá-lo por envenenamento, utilizando cianeto misturado à comida ou bebida. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de forma macabra. O autor dos disparos que finalmente tiraram a vida de Anderson foi identificado como Flávio dos Santos Rodrigues, filho biológico de Flor-de-Lis, que confessou o crime. Outro filho adotivo, Lucas César dos Santos de Souza, foi acusado de ter comprado a arma utilizada. Mas para a polícia e o Ministério Público não havia dúvidas. Flávio e Lucas foram apenas instrumentos. A mandante, a mente que orquestrou todo o plano, que incentivou e viabilizou a execução, era Flor-de-Lis. Enquanto as investigações avançavam e as evidências contra ela se acumulavam, Flor-de-Lis contava com um escudo poderoso, a imunidade parlamentar. Como deputada federal eleita, ela não podia ser presa preventivamente, a não ser em flagrante delito de crime inafiançável. Durante meses, ela usou seu mandato como uma barreira, continuando a frequentar a Câmara dos Deputados em Brasília, enquanto as acusações se avolumavam no Rio de Janeiro. A situação gerou indignação pública e pressão sobre o Congresso Nacional. Finalmente, em agosto de 2021, após um longo processo no Conselho de Ética, a Câmara dos Deputados decidiu pela cassação do mandato de Flor-de-Lis por quebra de decoro parlamentar. A perda do foro privilegiado abriu caminho para a justiça. Poucos dias após a cassação, Flor-de-Lis foi presa preventivamente em sua casa em Niterói. A imagem da pastora e ex-deputada sendo levada pela polícia marcou o ápice de sua queda. Ela foi formalmente acusada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro de ser a mandante do assassinato de Anderson do Carmo. A denúncia era contundente, descrevendo como Flor-de-Lis teria usado sua influência religiosa, seu poder político e sua ascendência sobre os filhos para arquitetar e garantir a execução do marido. O processo judicial se desdobrou. Em 2022, vários filhos e uma neta envolvidos no crime começaram a ser julgados e condenados por suas participações, recebendo penas variadas. O julgamento de Flor-de-Lis, o mais aguardado, ocorreu em novembro de 2022. Após dias de depoimentos, debates acalorados e apresentação de provas, o júri popular a considerou culpada. Em 13 de novembro de 2022, Flor-de-Lis dos Santos de Souza foi condenada a uma pena pesadíssima: 50 anos e 28 dias de prisão em regime fechado. As acusações,
Homicídio triplamente qualificado, motivo torpe, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tentativa de homicídio pelas tentativas de envenenamento, associação criminosa armada e uso de documento falso. A mulher que um dia foi símbolo de fé e caridade, agora estava atrás das grades, condenada por um dos crimes mais chocantes da história recente do Brasil. O caso Flordelis transcendeu as páginas policiais. Ele se tornou um espelho sombrio que refletiu as complexas e, por vezes, perigosas intersecções entre fé, poder, dinheiro e relações familiares. A brutalidade do assassinato de Anderson do Carmo chocou, sim. Mas o que talvez tenha causado maior perplexidade foi a desconstrução da imagem pública de Flordelis. A mulher que pregava o amor nos púlpitos e na TV foi acusada de arquitetar a morte do próprio marido. A mãe que acolheu dezenas de filhos foi acusada de usar alguns deles como peões em seu jogo macabro. A representante eleita pelo povo, que jurou defender a Constituição, foi condenada por trair a confiança de seus eleitores e usar seu cargo para tentar obstruir a justiça. O caso levantou questionamentos incômodos sobre a manipulação da fé, sobre líderes religiosos que se colocam acima do bem e do mal, sobre a fiscalização de instituições e sobre a facilidade com que máscaras podem ser usadas para esconder intenções obscuras. A pergunta que permanece, ecoando muito além das paredes da igreja ou do Congresso, é dolorosa e necessária. Quantas outras máscaras ainda existem em lugares onde se deveria pregar a verdade e a compaixão? Até que ponto a busca por poder e controle pode corromper os valores mais sagrados? E você? O que pensa sobre este caso complexo e perturbador? Acredita que Flordelis foi a única mente por trás de tudo? Ou que outros segredos ainda podem estar escondidos? A condenação foi justa? Qual a sua reflexão sobre a mistura de fé e crime? Deixe seu comentário aqui embaixo. Queremos saber a sua opinião. E se esta análise te fez refletir, compartilhe este vídeo. É fundamental discutirmos casos como este para entendermos as dinâmicas da violência e da manipulação em nossa sociedade. Não se esqueça de deixar o seu like se você acompanhou até aqui e se ainda não é inscrito, faça parte do Criminalmente Brasil. Ative o sininho para ser notificado sempre que um novo caso sombrio for desvendado. Nos vemos no próximo episódio, se você tiver coragem.